Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! Estamos de volta! Que alegria! Tirei esse um mês aí para descansar, mas não descansei nada, gente. Vocês descansaram? Miri Manu, deem aquele oi primeiro. Mostra aquele sovaco de inverno. Fala, meus saudosos ouvintes. Que saudade! Também não descansei nada. Só tenho a dizer que pareceu muito tempo esse nosso hiato. É muito doido, porque ao mesmo tempo que parece muito tempo, eu ia tirando as poeiras aqui dos fones, das coisas, assim. E parece. Só que agora que a gente tá aqui, parece que a gente piscou e falou assim. Então tá, a gente vai daqui a um mês e daqui a pouco a gente tá aqui. É doido, que ao mesmo tempo pareceu muito tempo, também pareceu pouco. Exato. É tipo, você fica 4 dias sem ver filho, você fala, eu vou morrer de tanta saudade. O filho chega, você fala, gente, mas ele só saiu e voltou. Assim que ele chega e em 3 segundos ele destrói a sua sala, você fala, nossa, eu nem tinha descansado, na verdade. Mas olha, lembrando para quem está aqui, se inscrever neste canal, muito importante para a gente continuar e dar o seu like, dê o seu comentário de preferência elogiando a gente, porque faz bem para nossa alma. Se quiser xingar, xinga com educação e sem misoginia. Ou seja, não xinga, faça críticas construtivas. Queria que vocês fizessem um breve resumo de tudo que vocês fizeram nesses 30 dias. É só o que importa. Nossa! Cara, eu trabalhei demais, demais, demais. Trabalhei muito mesmo. Vim da roça para São Paulo, ainda vou ficar um tempo em São Paulo. Eu só trabalhei, gente, assim. A minha vida é trabalhar. Queremos hoje em saber no dia. quê? Escrevendo, lendo, fazendo mesas, indo em feiras literárias. Isso é o meu trabalho, eu amo o meu trabalho, né? Então não encaixa na atividade trabalho para mim, é o que eu trato na terapia, entendeu? Porque não encaixa, assim, eu me misturei com essa pessoa que trabalha e eu não estou namorando, então é isso mesmo, assim, é trabalhar, 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 entendeu? Então vamos colocar você no Bumble, Mili, para você poder descansar um pouco. Mandem suas cartas para Mili. Ou ter mais trabalho, né? Ou ter mais trabalho, a gente tem que pensar não. também. Pessoas que não vêm trazer a sua toxicidade para a vida de Mili, por favor. Por favor. E você, Manu? Gente, assim, eu acho que o que eu vivia foi interessante só pra mim, assim. Eu sinto pena. Eu fico comovida, assim, com a pessoa que for ouvir. Assim, é isso, eu vivi, eu também trabalhei, eu também descansei. Aí, inverno no Rio de Janeiro, a carioca fica. Ai, será que é depressão? Não, é frio, relaxa, vai dar tudo certo. Mas fiquei aqui perdidinha, gente, no meu labirinto das minhas subjetividades, assim, ó, sacações, coisas que agora eu não sei ainda o que eu vou fazer com elas. E muito Entendi. trabalho, porque o segundo semestre está só começando aqui pra mim. Então, Exato. era quase até assim, quando eu parava de trabalhar, eu sentia aquele tremor da terra. Falava, cara, eu vou deitar aqui porque eu vou aproveitar todos os momentos de descanso e lazer que eu tiver. Porque eu sei que vai ser muito trabalho no segundo semestre, mas não estamos reclamando, inxalá, muito ouro. Queremos. E olha, nesse maravilhoso dia em que gravamos, faz exatamente menos de 24 horas, na verdade, que Alexandre de Moraes decretou a prisão Ai, domiciliar que delícia! do demônio. Então hoje temos que comemorar, né? Eu ainda quero papuda mesmo. Sim, Né? Ainda não, desejo muito a papuda, mas já assim, já é muita coisa. Né? A gente vai comemorando em passinhos de criança, sabe? Uma coisinha depois da outra, porque não dá para acelerar e a gente correu o risco de alguém dizer que foi um exagero, está sendo tudo feito com muito cuidado. Sim. E a gente não pode esquecer de quem se trata, porque a gente tem uma tendência a apagar essas coisas, né? Um cara que a gente tem 3% da população mundial e a gente teve 14% dos mortos. Então foi um extermínio que ele capitaneou aqui. É esse cara que fala que algumas mulheres merecem ser estupradas. Ele que tem torturador como ídolo, que um cara que torturava mães e chamava crianças para verem as mães sendo estupradas na tortura. Esse é o ídolo de Jair Bolsonaro. Ele falou
acho que foi para Miriam Leitão, né? Que foi torturada, tinha uma cobra. Isso, E ele falou, tenho pena da cobra, coitada da cobra, isso. né? É. Então é isso. Sim, e o livro de torturador na cabeceira da cama. Eu pensava na Dilma ontem, né? Felicidade Exato. de ver esse homem É. sendo preso. Bom, o tema de hoje que eu quero levantar aqui é, para começar, eu queria defender, e aí eu acho que talvez, não sei se vocês vão concordar, porque aí é defender um pouco a chatura, e vocês são legais, mas eu queria começar a defender o monotema. Eu, como uma pessoa obsessiva, eu fico presa a monotemas, né? Então eu vou trazer um tema aqui, que talvez eu já tenha falado dele 108 vezes, mas eu vou trazer ele aqui de novo, até porque na nossa conversa prévia, vocês falaram: ah, tá, isso é legal, dependendo de como você falar, fica novo. Dependendo do prisma, né? Então eu vou tentar trazer um prisma aí, uma novidade, mas eu tô. Vocês sabem que eu vivo de monotema, né? O ano retrasado, meu monotema era o fim do calcinha larga. O ano passado, meu monotema era o fim do meu casamento. E este ano, meu monotema é este que vou trazer agora. Que é o monotema que é mulheres precisam de mais patentes para lançarem seus livros, darem seus cursos, falarem em suas páginas, terem canais de conteúdo. Queria ouvir como vocês sentem isso. Eu acabei de voltar da Flip. Todo ano acontece exatamente a mesma coisa comigo. Vai dando a hora de eu ir para Flip, eu vou ficando ansiosa, eu vou ficando angustiada, porque é um momento muito intenso para mim, porque eu sei que vai acontecer tudo, assim. Então, eu vou ter mesas incríveis, as pessoas vêm falar comigo, gosto daquele seu texto, gosto daquele seu livro, então essa troca é maravilhosa. Eu sei que eu vou encontrar amigos queridos, editores queridos, e por isso também é intenso, porque o bom também é intenso. Mas também vou encontrar aquela galerinha, né, que acho que mulher, e eu conversei isso com Bianca Santana, com outras mulheres incríveis que eu conheci na Flip, maravilhosa. Conversei com Luciane Aparecida, que escreveu o livro Mata Doce, fiz uma mesa com ela. Tenho conversado muito com Natália Timmerman, Giovanna Madalosso, conversei com Liv Stromkist, gente, esse é o grande momento que eu quero contar para vocês. Conversei com a minha editora Fernanda Diamante, que é sensacional, todo o pessoal da Fósforo, e eu ficava no meu monotema, que é o quanto a mulher precisa provar o tempo inteiro que ela é uma escritora. E eu sinto isso muito forte na Flip. Então, por isso, quando vai chegando a hora de um lugar com... Porque assim, você faz uma mesa literária, às vezes você volta para casa, né? A Flip é aquele concentradão, né? Tá todo mundo ali. Todo mundo que te adora, que te apoia, que ajudou você a crescer, e todo mundo também que já fez crítica, já tentou puxar o seu tapetinho, então é muito concentrado. E acho que isso para todas as profissões, né? Vai ter sempre um encontro, assim, grande. Imagino que médicos tenham isso, advogados tenham isso, todas as profissões. E aí eu conversei muito com elas e foi muito incrível estar com mulheres. E também esse era um outro tema que eu queria trazer, da importância de conversar com mulheres de lá da Flip. Troquei WhatsApps com a Mili, a gente falou muito sobre isso também. Manu, não fique ciumenta. Em outros momentos troquei com Manu e não com Mili, então faz parte aí do equilíbrio das amizades. E todas falaram isso, né? Porque, assim, eu sinto que a mulher, ela precisa provar o tempo inteiro que ela pode ter um podcast que fala de feminismo, que ela pode dar um curso sobre autoficção, que ela pode lançar um livro por uma editora grande, que ela pode ter uma coluna na Folha de São Paulo. E eu tenho momentos da minha vida que eu não reparo nisso, que eu só vou tocando, e eu tenho momentos que eu caio. E especialmente enquanto eu tava na Flip, eu tive um momento de emburacar. Eu fiz uma coluna chamada Xandão Pega no Meu Cartão. Eu sou assumidamente uma mulher de esquerda e eu gosto do Alexandre de Moraes, apesar do texto também fazer algumas críticas a ele. E assim, foi uma enxurrada de hater que apareceu, 400 de uma vez, né? Porque eles vêm, parece que tem um combinado, parece não, tem um combinado, né? Quando os bolsonaristas atacam, eles vêm com tudo. Esse não é exatamente o tipo de hater que me incomoda mais, né? Mas essa energia do hater traz a outra
energia de hater que me incomoda, que é a que vem do Fogo Amigo, que, na verdade, são essas pessoas que o tempo inteiro, não poderia estar ali porque não tem a patente sei lá, do doutorado. Não poderia estar ali porque não tem a patente da curso fora do Brasil. Não poderia estar ali porque veio da publicidade, não da literatura comparada na USP. Não poderia estar ali porque sei lá, tem patrocínio nos podcasts, então é uma vendida, né? Então, o não poderia estar ali é uma coisa que passo anos sem pensar que isso existe, mas às vezes, principalmente em ano que eu lanço livro, ou quando eu vejo essas enxurradas de hater, de fascista, elas, como a minha energia fica baixa, traz a outra que me dói mais, que é a do Fogo Amigo. E troquei vários WhatsApps com a Mili, né, falando sobre isso, como a Flip mexe comigo. E aí queria ouvir um pouco vocês e depois vou falar um pouco mais da minha experiência na Flip, sobretudo com essas mulheres incríveis que eu tive contato lá e que me tiraram dessa tristezinha que eu tava. Milha, eu não vou aguentar, você precisa falar primeiro, porque eu só vou correr risco de falar rápido pra ver você falar. Eu não gosto tanto de vocês, Cara. gente. Então, não é uma sensação, né? É real. Assim, eu acho que muita gente atura a gente, muita gente finge gostar da gente, porque a gente é infiltradas num meio que não foi feito pra gente. A literatura não é um meio feito pra gente. E acho que tem muitos caras que ainda vivem de um lugar Bukowski, sabe? Um lugar de um Fante, um lugar. Isso aqui é meu, isso me dá meu capital simbólico. E se a gente entra, a gente mostra que a gente também sabe fazer, a gente meio que descapitaliza esses caras. E também não é nada consciente, assim, sabe? Eu acho também, é muito da maneira como a gente foi socializados e socializadas. Literatura é uma coisa de homem, né? Eu já contei a história da minha mãe aqui. Eu tinha um pai que era escritor e jornalista, e ele precisou morrer, e depois de 20 anos eu descobri que a escritora era minha mãe, porque eu achei uns diários dela. Então, eu acho que a gente não é mania persecutória nossa, isso realmente acontece. Eles aturam a gente. Alguns queridos também aturam a gente. E eles não leem a gente, eles realmente não leem, eles não têm nenhum interesse em ler a gente, em saber o que a gente pensa, o que formou a gente, quem são os autores e as autoras que fazem parte das nossas fontes, né? Da fonte que a gente bebe para mostrar quem a gente é. Então, assim, gente, eu trabalho com o futebol, e isso eu acho que me vacinou para a literatura, porque se a literatura é um meio que já que a gente já se sente assim, vocês imaginam o futebol? O futebol, assim, vai dando uma casca, sabe? Vai dando uma couraça na gente. E não é que um cara odeia literatura feminina, não é que o cara odeia mulher narrando, não é que o cara odeia mulher comentando um jogo. Eles odeiam mulheres. Isso não importa, ele pode fazer sexo com mulheres, ele pode se identificar como heterossexual. Esses caras não gostam de mulher. Não é mulher na literatura, não é mulher na música, não é mulher narrando um jogo. Ele não gosta de mulher. Então ele se convence de que ele não gosta de mulher na literatura, que ele não gosta de mulher narrando um jogo. Não é verdade, sabe? Ele tem um problema com o gênero feminino. E aí a gente pode puxar essa corda, entender por que eles têm esses problemas, etc e tal. Assim, eu amo o James Baldwin, né? Amo. Aliás, ele fez aniversário dia 2 de agosto, assim. Faz pouquíssimo tempo, né? Todo 2 de agosto eu paro e escrevo sobre ele. E sobre Bukowski, John Fante, sobre os beatniks, ele falou, isso para mim não é literatura, é masturbação. E eu concordo com ele, embora eu goste, sabe? Já falei isso aqui. Mas é masturbatório, tem muito de masturbatório nesse encontro que espelha a gente, sabe? São os caras com os caras e a gente não deveria estar ali e eles querem deixar isso muito claro e às vezes deixar claro, não é só no hater, é nos encontros tipo quinta série, sabe? Na festa, vamos deixar aquela ali isolada?
na rodinha de conversa, vamos deixar aquela ali isolada? É assim que funciona, gente. Então, nós temos umas às outras. É isso que eu queria dizer. Muito bom. Nossa, Manu. sim. E o que eu acho mais triste desse cenário não é nem bem o cenário, mas é como a gente introjeta isso, né? É como a gente, às vezes, pauta a nossa vida, os nossos movimentos para se validar e para provar, né, as coisas para as pessoas. A gente esquece de seguir os caminhos que são mais prazerosos para a gente. E aí assim, eu acho que a gente tá falando da mesma coisa, mas eu fiquei lembrando de fases da minha vida, porque assim, eu fui 5 anos roteirista do Porta dos Fundos, eu fui também 5 anos colunista da Folha. E uma hora eu senti que assim, foi uma experiência transformadora, incrível, que ajudou muito, assim, né, que eu conseguia me comunicar com uma quantidade imensa de pessoas. E eu amadureci muito nesse lugar. Só que eu sentia que esse ciclo tinha acabado e eu tinha que seguir. E eu ficava, mas se eu não for a Manuela, colunista da Folha de São Paulo, quem sou eu? Se eu não for a Manuela, roteirista da Porta dos Fundos, não, eu sou a Manuela, caralho. Entendeu? Então a gente começa é doido, né? Tipo, a buscar mesmo essa validação. E às vezes essa validação ela vem também com um sacrifício, porque se eu estendesse mais o meu tempo nesses lugares que já tinham me ensinado tudo que eu tinha que ensinar, que agora eu tinha que, né, seguir para um outro momento, também ia ser muito ruim para mim. Eu não tenho pós-graduação, nem nada, mestrado, doutorado, Revels and Travels. E, inclusive, volta e meia eu tenho pesadelos que eu volto pra faculdade, que tinha uma matéria lá pendente e que eu tenho que voltar depois de Borra Velha pra fazer. Foi o que eu tô fazendo nesse lugar. É uma coisa horrível, ou seja, e é muito doido porque eu amo estudar, eu amo ler, eu me aprofundei nesses estudos porque eu quis, porque estava sendo prazeroso para mim, e não só para os meus processos criativos, mas para os meus processos pessoais, principalmente, né? E aí eu comecei a fazer essas associações, até uns insights que eu não via ninguém falando sobre aquilo daquela maneira. E aí eu lembro de procurar obsessivamente uma bibliografia, alguém que já tivesse articulado os meus pensamentos da mesma forma que eu, para ter uma espécie de validação, porque eu não conseguia conceber na época que aquela ideia era minha, né? Era quase como se eu quisesse que alguém com alguma autoridade, né, um pós-doutorado, que não sei o quê, tese publicada, enfim, já tivesse dito aquilo daquela forma para que aquilo pudesse fazer sentido para outras pessoas, né? Isso é uma loucura, tá? Bom, calhou na época de eu receber um convite para dar uma oficina pequena, né, sobre personagens femininas, e foi aí que eu comecei a dar forma a esse conteúdo. E hoje eu tenho o meu curso, que é o meu pequeno grande fenômeno, que vem dessa pesquisa muito profunda e que eu encho hoje a boca para dizer que é um curso autoral, né? E aí, por causa dele, eu sou convidada para simpósio de universidade de não sei aonde, cacetada de evento e de todos os tipos, assim, consultorias para pessoas que têm doutorado, entendeu? Eventos internacionais. Gente, e aí começa a vir aquela pressão de ver a bio dos outros convidados e tome doutorado e não sei quantos livros publicados. Eu assim, vou botar que eu apresento podcast Reparação Histérica. Sabe? E aí vem, porque assim, a minha carreira, ela é uma trajetória, né, de roteiro. Ela não, ainda assim, eu não tenho nenhum livro publicado ainda, eu sou uma escritora que, enfim, né, eu escrevi para muitos veículos que não ainda um livro, mas aí eu começo a entender que eu não tô no meio desses convidados por causa de doutorados e livros que eu não fiz e que eu não publiquei, né? Eu acho isso também muito mágico também, quando você começa a falar, cara, eu tô aqui pelo mérito do meu conteúdo, eu fiz essas associações intuitivamente também, né? Assim, eu li muito e as pessoas falam, nossa, é isso. Agora começam os comentários assim, são comentários supostamente me botando pra cima. Eu quero acreditar, tá? Você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer isso uma tese, você tem que publicar um livro, você tem que fazer, você precisa. E outro dia foi muito engraçado, que eu vi uma amiga minha na Inglaterra falando do pós-doutorado dela, um negócio chiquérrimo.
E eu olhei e falei, legal esse momento aqui do post no Instagram, mas até chegar lá eu não quero, não. Eu não quero essa vida acadêmica. Adoraria ter lá, mas é isso. Então eu vou me guiar, me pautar pelas coisas que me dão prazer. E claro, quero escrever muitos livros, quero estudar muito, assim. Assim, não estudei menos, gente. O que eu emburaquei para chegar nesse lugar, né? Assim, então eu acho isso. Eu acho que a gente também tem que se acolher nesse lugar, porque é ruim quando a gente mesmo acredita nisso. Se tem um cara lá de canto falando isso ou aquilo, deixa ele falar, né? Mas a gente tá lá no, sabe, assim, ocupando o espaço que a gente tem todo o mérito de ocupar e sem essa cobrança, sabe? Fazer as coisas pelo nosso prazer, assim. Enfim, também é um assunto delicado. É que a Manu tá falando, eu lembrei de uma coisa assim, a gente nunca vai ter o suficiente daquilo que a gente não precisa para ser aceita. Então não adianta você ter 10 doutorados, porque aí vão exigir o 11º, sabe? Nunca vai ser, porque não é sobre o que a gente sabe, é sobre a nossa presença, o incômodo que a nossa presença causa. Eles não sabem o que a gente sabe. Ninguém sabe o que a gente sabe. A gente fala, ninguém é um exagero, né, gente? Assim, essa bolha que quer expelir a gente não sabe o que a gente sabe. Eles não têm interesse na gente, nenhum interesse. O único interesse deles é expelir, porque a gente incomoda. Então é isso. Você sabe, vários momentos, assim, da Flip e também de ouvir vocês contando, né? Então, tava conversando com a Fernanda Diamante, que é a minha editora da Fósforo, a dona da Fósforo, e eu tava falando pra ela, né? Eu falei, poxa, eu tô fazendo tanta coisa, mas às vezes eu sinto que eu deveria tirar um tempo pra fazer um doutorado, sei lá, uma coisa em literatura, pra parar dessas redes sociais perguntando quem é essa fulana, ela pedindo as patentes, né? E ela falou assim pra mim, você vai operar cérebro? Porque se você for operar cérebro, ela falou, eu não operaria o meu cérebro com alguém que não tivesse um doutorado na USP, porque aí realmente é uma coisa muito específica. Agora, para você falar sobre a sua percepção de vida, você não precisa. Por que você precisa, né? Porque você não está escrevendo coisas específicas sobre ciências sociais, você está falando sobre a sua, como você vê a vida, sobre a sua percepção de vida. Então, esse foi um momento assim que me marcou. Daí eu tava também, encontrei a Alessandra Orofino, a Petra Costa, e elas estavam rindo muito, né? A Petra Costa, que acabou de lançar Apocalipse nos Trópicos, diretora maravilhosa, a Alessandra Orofino, que é minha paixão do ano, que faz o Calma Urgente, vocês conhecem muito bem, foi showrunner do programa do Greg na HBO, e é produtora do filme novo, documentário novo da Petra. E elas estavam rindo e me contaram que saíram várias críticas destruindo o filme, que é o que sempre fazem com a Petra, né? E uma das críticas começava assim: eu odeio o filme novo da Petra Costa, ainda que eu não tenha assistido. Um homem teve a cara de pau de fazer uma crítica dizendo que o filme era horrível e ele não tinha visto nem o trailer. Ele começa a crônica dizendo assim, eu não vi nem o trailer do novo filme da Petra, mas eu já posso garantir a vocês de que é ruim. E ela estava assim, cara, isso aqui é o resumo, né, do que passa uma mulher quando ela lança um trabalho. O cara não viu nem o trailer, mas ele já não recomendava o documentário. E aí também a Luciane Aparecida, que escreveu Mata Doce, eu fiz uma mesa com ela, e ela estava me dizendo que isso assim, uma professora da PUC, ela sim com todas as patentes, me dizendo que o tempo inteiro ela passa por isso. Não é literatura, entrou porque, sei lá, entrou na parcela da cota de alguma coisa, ainda não é, sabe? O tempo inteiro alguém querendo dizer o que é e o que não é literatura. Uma outra percepção que eu tive sei lá, eu vou na Flip há 10 anos, né? E há 10 anos atrás, eu tinha uma paciência para fazer uma coisa, não só na Flip, mas em qualquer ambiente social dessa galerinha das artes, de editora, etc. Eu era mais boba, era mais menina, e eu tinha mais presença social, eu não era tão cansada, não tinha tanta dor na lombar, não tinha filho.
E eu era mais, sei lá, felizinha. Então eu chegava nos lugares e eu cumprimentava todo mundo. Eu ia até as pessoas, né? E cumprimentava. E voltava para casa com a sensação de que todo mundo era muito legal, porque eu chegava assim na frente da pessoa, querido! Abraçava, conversava, elogiava o trabalho, né? E principalmente esses homens da literatura ficavam muito cheios, né? Nossa, ela, né? A partir do momento em que eu cheguei um pouco mais quieta, eu percebi que metade dessas pessoas não falam comigo, não me olham na cara, elas só me olhavam na cara porque eu ia cumprimentar elas e porque eu ia elogiar elas, porque eu era mais nova e sei lá. A partir do momento que eu passei a ter uma presença um pouco mais madura, um pouco menos oba-oba, de só chegar e procurar um olhar e tipo, opa, de igual para igual, sabe? Cresci, lancei um monte de livro, tenho coluna em jornal, cresci, sou uma de vocês. E não ir lá e ficar babando ovo, e eu tô falando, obviamente, muito mais de homem, não me olham na cara, não me cumprimentam. E, como eu disse, eu passo longos períodos que isso não me importa, eu realmente cago pra isso. Eu tenho uma força, assim, eu tenho uma autoestima muito boa. Mas de tempos em tempos eu dou uma caidinha, né? E esse ano foi um ano em que eu dei uma caidinha. Aí a minha pergunta pra você, e é muito louco porque assim, essa flip homenageava o Leminski, né? E o Leminski era um poeta que quando era vivo, ele era considerado por acadêmicos, tal, um cara sem patentes, né? Então, e a Flip que homenageava este homem, que alguns intelectuais viravam os olhos, tipo, não tem as patentes, não é erudito e não sei o quê, e era uma Flip que homenageava ele. Acho que é mais fácil quando é homem, né? Mas o que eu ia perguntar para vocês é o seguinte: vocês sentem isso também quando, por exemplo, se é um homem que vende livro, que faz sucesso e que atrai publicidade, que tem patrocínio, porque conteúdo precisa ter patrocínio, como qualquer jornal, como qualquer conteúdo na TV, enfim. Quando é um homem, essa questão do dinheiro, ela é mais bem aceita, porque o que aconteceu comigo, e que foi um dos motivos para eu dar essa caidinha enquanto eu estava na Flip, eu fiz uma fala em uma das minhas mesas na Flip, que perguntaram pra mim assim, alguém ali, agora eu não lembro se foi o mediador ou alguém da plateia, mas eu lembro que foi homem. Perguntou assim pra mim: "Bom, você vem da publicidade, sempre a mesma pergunta, né? E você fala abertamente que você atira pra todo lado, tem um monte de projeto e que você gosta de ser líder, gosta de ter público, ou seja, estou a serviço de um capitalismo e não sei o quê, barará, e sou dinheirista e sou uma vendida e por isso não uma escritora séria." E aí alguém me perguntou se tinha um preconceito em relação a isso. Eu falei que tinha, e só que eu falei abertamente, olhei pra câmera e falei: eu não jogo jogo para duas pessoas me assistirem, eu jogo jogo pro Maracanã. Às vezes tem só duas, mas o intuito de uma crônica e de um livro é sempre um Maracanã. Eu quero ser lida. Eu não quero jogar bola para um crítico literário da Unicamp, eu quero jogar bola para as pessoas lerem, gostarem e comprarem. Então eu gosto de ser lida, eu gosto de vender, e é literatura sim. A Folha pegou esse corte e botou no Instagram deles, e aí quando eu fui ver à noite, tava extasiada, tinha sido uma mesa linda, as pessoas vieram falar comigo, me abraçaram, eu andava pela Flip e me abraçavam. Eu fiz a merda de entrar no Instagram antes de dormir e eu vi lá 300 pessoas falando que você faz é lixo, porque você faz pensando no dinheiro. Não era isso que eu tinha dito, né? Mas vocês percebem, vocês sentem que o mercado, para um homem que fala abertamente que quer vender, que quer ser lido e que gosta de dinheiro, quem é que não gosta, é mais aceito? E a mulher é uma puta vendida? Olha, eu acho que qualquer relação entre homem e dinheiro, ou homem querendo dinheiro, ou homem buscando dinheiro, ela vai ser sempre mais aceita, né? Porque é isso, o homem é, né, na concepção do patriarcado, o provedor. Então é aceito. A gente deveria estar em casa, então é claro que é um exagero, mas ainda operamos nessas chaves, né? Homem é assim, mulher é assado. Eu acho, ouvindo você falar, Tati, me passam duas coisas pela cabeça. A primeira é assim: quando alguns homens, algumas pessoas, não vou colocar homens, algumas pessoas ouvem a gente falar nesses termos, elas rebatem assim: ah, tá bom, então não pode mais criticar. E não é isso que a gente está falando.
tá? Exatamente. Não é isso que a gente está falando. E isso vale para tudo. Ah, tá bom. Então, porque você é lésbica, agora não posso falar que é homofobia. Não, pode me criticar. Se você me chamar de lésbica imunda, você está sendo homofóbico. Mas se criticar alguma coisa da minha obra, da minha criação, não tá. Se você criticar a minha roupa e a minha aparência, você está sendo machista. Mas se você criticar as minhas ideias, não. Então, a gente não está vendo as nuances, né? A gente parou de ver nuances. E esse argumento de quem está do outro lado é muito conveniente, porque ele é diversionista, muda o debate, né? E se a gente não prestar atenção, a gente começa a se defender, a gente mesma cai, é uma armadilha em que eu já caí muito, não mais, estou atenta. E a outra coisa é a seguinte: por que é que você escolhe olhar a crítica? A crítica fala sobre eles, sobre quem está criticando, não fala sobre a tua obra, não fala sobre você. As pessoas não te conhecem, Tati. As pessoas não sabem quem você é. Elas não te conhecem assim no convívio. Elas não sabem. Eu parto desse princípio porque eu estou pensando em mim. Quando a pessoa fala, você é, sei lá, uma imundo, não entende nada de futebol, cala tua boca. As pessoas não sabem quem eu sou. E provavelmente aquela pessoa que está me xingando numa mesa de bar comigo ia gostar de mim. Entende? Essa pessoa ia gostar de tomar uma cerveja comigo. Mas ela não sabe quem eu sou e ela se dá o direito de falar isso. Eu não ligo para crítica. Realmente não ligo. As pessoas que me detestem, que me critiquem, que falem, que deixa, que digam, que pensem, não me interessa, entendeu? Do mesmo jeito, assim, eu preciso me proteger também de muitos elogios, assim. A gente precisa encontrar uma ou duas pessoas, que vai ser isso, tá, gente? Uma ou duas pessoas que vão olhar para o que a gente produziu e fazer uma crítica coerente, em que a gente possa se basear para seguir melhorando, que é tudo que a gente quer. É seguir melhorando, é seguir se aprimorando, né? Se a gente tiver essas duas pessoas na vida, a gente tá bem. Porque vai ter um monte de gente que vai amar a gente pelo que a gente produz, e vai ter um monte de gente que vai detestar a gente. É óbvio que eu vou ficar no grupo das pessoas que adoram o que a gente faz. Mas quando eu for atrás de uma crítica embasada, eu vou nesses meus dois, sabe? Essas minhas duas ex-mulheres, exatamente as minhas duas ex-mulheres, que vão me dar a real. Vão me dar a real. Passou do ponto, exagerou, tá viajando, sabe? Deixa disso. Ou realmente isso aqui que você fez é do caralho, é do grande grelo. Segue aí com isso, entendeu? Então é isso, eu acho. Eu fico implorando para você parar de olhar essas pessoas que te criticam. Elas não sabem quem você é. E se não quiser consumir a tua obra, boa, você vai escrever para o Maracanã. Você é uma artista que vai escrever para um grande número de pessoas. E funciona, as pessoas te leem, as pessoas te consomem. Consomem? As pessoas te elogiam, as pessoas gostam de você, as pessoas riem com você, né? Então é isso, você está assim, eu acho que quando você for bem velhinha e olhar para trás, você vai olhar para essa fase da sua vida e falar assim, cara, era bem o começo, hein? Era bem o começo. Tanta coisa aconteceu depois ali, e deixa esses desgarrados desgarrarem, entendeu? Eles não estão entendendo, nem leram você, Tati, eles nem leram você. Uhum. E tem uma coisa que a Meli tá falando, que assim, duas verdades opostas que eu acho que vão coexistir, porque se alguém vira pra Meli e fala, você não entende nada de futebol, é porque a Meli está num dos maiores veículos de comunicação ali sobre futebol, ela está falando sobre futebol num lugar com muita visibilidade, e aí a pessoa diz isso pra ela, ou seja, ela ocupa aquele lugar, né? E por isso ela tá recebendo essa frustração aí de uma pessoa que, se entendesse tanto ou mais, estaria ao lado dela neste lugar, né? Aí no caso de Tati, a mesma coisa, porque você consegue ter um monte de projeto que dá certo, que vende, que tem patrocínio e tem público, e aquela pessoa nunca ouviu nada e ela vai te criticar. Então, só que ela tá te criticando porque ela sabe quem você é, porque o seu nome está nos lugares, porque você está visível. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que... Às vezes eu acho que a gente faz esses movimentos porque o único jeito da gente entrar em contato com o nosso tamanho, em vez de a gente se celebrar, é a gente se diminuir. Mas isso também faz você entrar em contato com o seu tamanho,
Você entende? Porque, assim, você vai olhar aquela pessoa, vamos dizer, pegou um hater, abriu o perfilzinho. Pobre coitado, que Deus proteja. Não é uma pessoa. E olha que a gente está tentando desautorizar essas patentes, né? Mas geralmente é uma pessoa que não tem nenhum porquê de estar falando aquilo. Ela não te leu, ela não te ouviu, ela não te, sabe assim, ela não conhece seus trabalhos. Então, assim, ela não é uma especialista no assunto para dizer isso aqui é bom, isso não é. E então, na verdade, para uma pessoa que te conhece e não te conhece ao mesmo tempo, está se dando o trabalho de te xingar, você olha aquilo e você fala, no fundo, você é uma pessoa inteligente, você sabe que não faz sentido aquilo que está acontecendo, mas você fica entrando em contato com aquilo porque às vezes é o jeito que você está conseguindo por hora, porque a gente tem muita esperança de que, eventualmente, né, essas coisas não vão te atingir e não vão nos atingir, porque ninguém está protegido disso, de outra forma. Porque você olha e fala, bom, assim, em algum lugar, eu acho, a gente tem que recuperar aqui o nosso tamanho nessa história, sabe? Porque não dá. A gente já falou sobre isso aqui, é um poder que essas pessoas não têm, mas eu acho que às vezes pode ser o jeito da gente entrar em contato. Muitas vezes que eu recebi aquelas hordas, que né, um texto meu da Folha acontecia isso, né? Pegava ali no público, né, como é que a gente chamava? Gado, bolsominions, e vinha aquelas hordas. Furava a bolha, E eu ficava, era assim, pra mim aquilo ali era um bom sinal, né? Eu falei, bom, tô fazendo a coisa certa e tal. Então, era um sinal de que aquilo tava alcançando e aquela crítica tava chegando onde tinha que chegar. Embora fosse bem desagradável ali as palavras escolhidas por esse pessoal. Mas, enfim, eu acho que isso assim, e tem uma outra coisa também sobre querer vender, ao mesmo tempo que você fala sobre o que você bem entende. Você fala sobre o que te dá na telha. Você fala assim, vou começar o programa, eu vou falar de uma monotema e eu vou falar. Você não faz as coisas pra vender. Inclusive, é muito doido, né? As três aqui eu acho que vão se identificar com isso. Todas as vezes que eu tentei escrever um negócio, pensando... Aí tinha uma época que eu tava trabalhando com um diretor, assim, do momento. E eu tava bem, assim, fazia tempo que eu não tinha bloqueio criativo. Pô, eu estudo isso, eu tava voando. Quando eu comecei cada palavra que eu escrevia, parecia que eu tava lendo com a cabeça deste cara, eu não travei. sai nada. Então, aí eu lembro que uma vez lá atrás alguém falou, cara, a gente quer um grande projeto de comédia, mas ele tem que pegar a classe C. E eu fiquei, gente, a classe C? O que a classe C tá querendo, assim, direitos básicos? Aí eu também, assim, eu tinha aqui na minha verdade, eu não consigo escrever pensando entendeu? A gente tem que olhar pra dentro, não adianta. Então, se as coisas... Tem gente que maceta, que faz as coisas pra vender e vende, dá alegria lá pro povo, que lê seu livrinho lá, seu best-seller, meio aguinha com açúcar, meio sei lá do que, e tem o seu valor, mas não é nem o nosso caso, entendeu? Não é nem o seu caso, né? Pois é. Então, cara, esse ombrinho aqui, ó, soltar Isso esse que é muito ombrinho. doido, porque quando começaram a me xingar lá, ela faz pensando em vender. Eu fiquei rindo, né? Justamente porque eu me coloco tanto abraçada com Janja, com Lula, me coloco à esquerda o tempo inteiro. A gente tem esse programa de reparação histérica, a gente não tá falando sobre borboletas e pequenos animais de pequeno porte, apesar de vocês terem cachorrinhos e gatinhos e eu também ter a Chica. É, sei lá, a gente tá falando coisas que não são para vender exatamente, né? Mas o que eu ia falar é que eu fiquei vendo ontem o Instagram da Daniela Lima, que era a apresentadora da Globo News que eu mais gostava e que foi demitida ontem. E aí aí é tudo, enfim, eu conheço um monte de jornalista e começa as fofocas, né? Porque fizeram uma pesquisa que o Globo News estava, as pessoas disseram que o Globo News é um canal de esquerda, então eles estão fazendo uma limpa e ela era a que mais se colocava. Ah, é porque ela era muito espontânea e o resto é tudo mais robozinho. Aí eu fico pensando, tem o Otávio Guedes ali, que eu me divirto porque ele é super espontâneo. Aí homem pode, né? Ela por ser mais espontânea. Então, assim, eu não tenho ideia por que que ela foi demitida, é tudo fofoca. Mas é uma mulher com personalidade, que se colocava, que comprava as brigas, que não abaixava a cabeça, que mostrava às vezes a cara dela
de saco cheio quando alguém falava um negócio que ela não concordava. Ela não tinha aquela postura, que nem diz um amigo meu, ela não tinha um taier no cérebro. Amei esse comentário. E eu fiquei chateada com a demissão dela. E fiquei pensando isso, né? Como é difícil, como é mais fácil atacar algo que tá nesse lugar do incômodo e da provocação, sobretudo se é uma mulher. Não, excelente ponto, porque tem outros lá para a esquerda e para a direita, né? Que falam, são mais irreverentes, falam o que pensam, arrumam brigas também, né? Porque também eu vi que ela confrontava. Só a uma mulher é dado esse título, né, de confrontadora. Tem caras lá que confrontam muito mais do que ela. Gente, né? Alexandre Garcia foi racista e está empregado como âncora. Exato, né? exato. Não, assim, se a gente for pegar, é só fazer. Sabe o que é? É contábil. É ciência. É só você pegar, é só entrar lá e falar quantas vezes ela confrontou alguém, quantas vezes ela foi irreverente. E pega os caras. Pega os caras. É contábil isso, gente. Coloca aqui, ela foi 10 vezes, tem cara lá que já foi 60. E é ela que dançou. Não nos é dado o direito de irreverência. A gente tem uma caixinha muito pequena para ficar. A verdade é essa, a gente tem uma caixinha muito pequena para ficar. Saiu dali, não pode mais, assim. E se essas pesquisas indicou que a Globo News é de esquerda, por Deus. Gente, assim, sabe o que é? E o pior é que deve fazer algum sentido, porque o centro virou, e o centro não tem nada de imparcialidade, tá? O centro é que tem ideias que pescam daqui e pescam dali. A gente não tem mais esquerda, né? A esquerda, querido Vladimir Safatli, talvez a gente já possa começar a elogiar uns caras, que eu tenho vários caras para elogiar. A esquerda morreu. A esquerda está morta. Não há esquerda, né? Então é isso. Essa percepção, ela é completamente estapafúrdia de que seria de esquerda a Globo News. Ela é até um pouco engraçadinha. E que, assim, ela era realmente, porque ela vai se recolocar, né? Ela é muito técnica. Ela tem muitas fontes e ela sabe o que ela está falando. Então ela se recoloca. Mas é uma pena mesmo. É uma pena para a Globo News, né? Não para ela. Exatamente, eu lamento pela Globo News, porque é uma perda absurda. E eu acredito, porque aí ficam umas campanhas assim, tragam ela de volta. Mas eu vi uns comentários hoje, né? Que achei muito lindo da parte das pessoas que admiram ela, mas honestamente, né, ela já não cabia ali, porque se ela tem todo esse brilho, essa autenticidade, essa sagacidade, eu acho que tem espaços onde ela pode brilhar muito mais. A grande ironia é que às vezes eu acho que a gente cai pra cima, né, porque ela, imagina, ela estava ajudando ali a manter a audiência da Globo News, a Globo News agora que se rebole, né? E talvez, sei lá, seja mais interessante para ela mesma. Né? Não estou dizendo, né? É o que eu acho que eu gosto de pensar, né? A gente tem que endereçar ali o erro, o equívoco, a loucura que foi isso, total. Mas eu acho que quando a gente passa por momentos assim na vida, a gente tem que se valorizar, tem que entender que a gente está caindo para cima às vezes, porque aquele lugar estava pequeno demais pra gente, entendeu? Olha que loucura, né? Verdade. Pois é, vocês falaram da Globo News de esquerda, eu lembrei do editorial da Folha hoje. Esquerda. O editorial da Folha hoje que o Alexandre de Moraes está errado. O Bolsonaro deveria ter a sua liberdade de expressão. E é puxado. E aí eu lembrei de duas coisas. Primeiro, o quanto xingam o dia inteiro no Instagram. Já falei isso aqui algumas vezes, e não é porque é amiga minha, não, mas é porque ela é foda. Essa versão Vale Tudo da Manuela Dias, que ficam comparando o tempo inteiro, esquecem até, né, que a primeira versão eram 2 homens e uma mulher, e ficam comparando o tempo inteiro ela. E aí fala o tempo inteiro, né, Gilberto Braga, que era melhor, né, comparando ela com um homem o tempo inteiro, e ficam atacando, né, nas redes. E é uma mulher, de novo, que se destacou, E uma outra coisa que me irrita muito são as pessoas que não gostam dos documentários da Petra porque falam que ela faz uma vozinha. Mano, é a voz dela. Faz uma vozinha. Vocês já viram alguém falar, eu não gosto do documentário daquele cara porque ele faz uma vozinha, ou faz um vozeirão? Ninguém. Tem alguns comentários que eles são só pra mulher, né?
No meio futebolístico, é quase como se os caras fossem obrigados a ter algum problema de dicção ou uma voz de taquara para conseguir entrar. Exatamente, é Né? Mas insuportável. da gente é exigido, tipo, não gosto da sua voz, bom, o problema é seu, gente. Olha o que está sendo dito, escuta o que está sendo dito. É realmente, gente, olha. É uma chatura. Bom, e aí uma última pergunta para vocês. Eu conversei com o Ricardo Araújo Pereira lá na Flip também, que é português maravilhoso. Errou na coluna que ele defende o Léo Lins, mas enfim, acertou em outras 7.000 colunas e livros. Ele não defende o Léo Lins, mas ele defende que tem a liberdade para fazer aquele tipo de piada. Eu discordo completamente. Mas ele fez um comentário que ele falou que se ele estiver fazendo uma apresentação, por exemplo, se ele estiver num palco de stand-up e 99% das pessoas estiverem rindo e uma não tiver, aquele 1% mata ele e ele acha que ele é um bosta. Achei legal um homem falar isso, porque eu achava que isso era um mérito de mulheres, né? Que a gente é ensinada desde muito pequena a ter que agradar e nunca tá bom, e nunca tá bom, e nunca tá bom. Vocês ainda se sentem um pouco perseguidas por aqueles, se tem 10 elogios, eu não durmo por causa de uma crítica? Não, eu não me sinto mais assim. Eu quero saber, depois que eu produzir o meu conteúdo intelectual, se tem algum erro, né? Se tem algum erro, porque daí realmente me machuca, eu vou lá e tenho que corrigir, falar, eu errei, errar realmente é uma coisa que me machuca, mas eu não, se for assim, é uma opinião, é só uma opinião, não gostei, querido, viva. Primeiro, eu acho que tem o sagrado direito à livre interpretação. Não gostou? Tá legal, vive aí com o seu não gostar, eu vou continuar, eu sou paga para dar minha opinião, eu vou continuar dando a minha opinião, entendeu? E depois eu acho que a gente vai ter que aprender, Tati, a existir dentro da barbárie. Porque a gente não vai voltar desse lugar em que a gente está. E é a barbárie. Esse lugar em que todo mundo pode dar uma opinião, sabe, a respeito do que você faz, e tem lá a caixinha de comentário, e eu vou pro Twitter, ou eu vou sei lá para onde dizer o que eu penso dessa pessoa, é a barbárie. Então, se a gente não aprender a viver dentro da barbárie, eu acho que a gente tem que estar confortável com a pessoa que a gente é, com quem a gente quer ser, né, na verdade. Investigar nossos desejos, nossos sonhos, e seguir, tentando melhorar. Assim, eu espero daqui uns 5 anos olhar para trás e falar assim, gente, eu melhorei, hein? Eu realmente melhorei, assim, eu fui beber de outras fontes, eu aprendi mais coisa, meu texto está melhor, meu texto está mais profundo, alguma coisa assim, Sim, né? um desejo de estudar, e não porque um homem perguntou qual era a sua patente. Exatamente, mas você só vai conseguir se proteger desse lugar na hora que você falar, essa sou eu, o meu valor é esse, e essa opinião contrária não vai me definir. Quem me define sou eu. E eu me defino, sei lá, fazendo, né, convivendo com as pessoas que me amam, fazendo a minha terapia e pegando esse retorno dessas pessoas que são capazes de apontar onde você está falhando e onde você pode melhorar, né? Mas é óbvio que a gente tem que fazer o recorte de gênero, gente. É óbvio que as críticas que são dirigidas a gente, elas vêm de um lugar, até esse cara, assim, ele poder dizer, eu acho que o Léo Lins tem direito à livre expressão. É uma opinião muito masculina. Sim. É uma opinião de quem é o gênero universal. Sim. Eu sinto que quando a gente chega num lugar que a gente batalhou muito para chegar, né, e até pensando nesse exemplo que ele é bem visual mesmo, como eu tenho muitos amigos comediantes e também passei por isso tem uma plateia inteira rindo e tem uma pessoa séria e aquilo destrói a sua experiência, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma fala e como era num teatro, eu caprichei pra ter uma coisa meio stand-up dramedy, pra ser engraçado. Eu aproveitei que era uma, né, tipo, era quase como se... Eu pensei num formato de uma aula meio stand-up, porque é um ambiente mais informal e eu me permiti pra esse lugar. E aí eu lembro que tinha uma mulher muito séria, enquanto todo mundo ria. E eu comecei a ficar hiperfocada nela. E foi ótimo, porque eu fui, na verdade, isso inclusive eu já ouvi histórias assim, e isso em outro momento da minha vida, aquilo ia me travar. Só que aquilo foi me dando uma energia de, meu Deus, não é possível que essa mulher não vai rir, eu vou conseguir. E aí uma hora que ela abriu assim, um sorrisinho, eu já fiquei feliz. E se não tivesse aberto esse sorrisinho, abrido, não sei falar às vezes, quando eu passo por isso como é que é? Que em inglês tem uma expressão ótima, que é cherry picking, né? Você pega a cerejinha podre só, você escolhe
assim, é visível, é lógico, é racional. Você vê que a proporção de pessoas que estão falando bem de você é maior e você escolhe a crítica. Eu, geralmente, eu fico com raiva, em vez de eu ficar. Porque, na verdade, o próprio movimento de você hiperfocar na crítica, você já tá se tratando muito mal. E aí eu gosto de me dividir, às vezes, em personagens, de falar, agora eu vou falar com essa Manuela. Por que você tá fazendo isso com a gente? Por que você tá escolhendo essa pessoa? Porque essa pessoa não tem nada a ver, a história não tem nada a ver com ela, né? A gente nem sabe quem ela é. É por que eu estou fazendo essa escolha, né? Por que eu estou seduzida pela ideia de deixar isso, né, destruir o meu dia, cara. É o famoso, devo ter sororidade com essa vaca, e essa vaca sou eu, entendeu? Esse já é o meu quadro. Isso, Eu Manuela. falei, gente, Maravilhoso. por quê? Por que eu tô fazendo isso? Então vamos lá na terapia, vamos lembrar da infância, de quando a minha mãe não trouxe a mamadeira na hora que eu pedi, cara. Porque tem alguma coisa aí que tá me fazendo olhar só pra isso. E assim, gente, ego, autoestima, necessidade de agradar, necessidade de validação, isso aí, cara, não é privilégio, né? Não é, na verdade, uma coisa que só mulheres têm que lidar. A gente vive numa cultura da imagem que é uma sensibilidade à rejeição absurda, é um ego fragilíssimo, não me importa, você pode sentar no topo do mundo se alguém falar, pô, tu é mó cara de mamão, a pessoa fica arrasada. Então eu acho que a gente também começar a se fortalecer por dentro. A gente passa muito tempo tentando se fortalecer por fora, ter patente, conquistar status, chegar lá. Mas a gente também tem que olhar pra dentro, porque tem um preço, né? E é muito doido que uma vez a gente tá falando sobre sonho. Eu fico pensando, por que a gente tem aquela frase, a gente teme o que a gente deseja? Porque quando a gente chega no lugar que a gente deseja, ele não é só a glória, você vai ser carregada no braço do povo, tal qual Getúlio, e vão jogar pétalas de rosa em você, e ninguém vai falar mal de você, que esse mundo não existe pra ninguém. Não existe esse lugar. Então a gente tem que parar também de ficar cavando na unha ruída um lugar que não existe. Vai ter, essa pessoa vai ter, e se ela tiver, faz parte do show, né? Sim. E tem essa. Eu não sou muito obsessiva por comentários ruins, até que eu me torno, e aí pra sair é difícil, porque dá uma viciadinha. E tem pessoas que ficam avisando, estão falando mal de você, não avisa. Sim, não avisa, gente. Não gente. avisa. Tá tudo bem, eu não quero saber, Eu não quero saber. conta. Não Fala avisa. mal de mim, fala pelas costas, gente. Fala pelas costas. E tem uma coisa que é importante para mulher, principalmente, porque o homem já recebe isso só por existir e ter nascido, que é quando você tá com a energia meio baixa, você chamar uma onda de amor de outras mulheres. Porque isso tira a gente do buraco. É verdade. Eu chamei, eu sentei com várias amigas lá na Flip e falei, cara, me xingaram muito por causa do texto do Xandão, me xingaram muito por causa da minha fala na Casa Folha. Porque assim, aí foram me avisar, né? Aí você entra no Instagram, tem 400 pessoas te xingando, mesmo que aquilo tudo seja lixo, a tua energia vai pro pé. Sim, é por isso que não é pra ver. E aí peça a onda de amor, porque as mulheres são muito boas nisso. Sim. Cara, sentei com 5 amigas, e primeiro 2, depois encontrei outras, tá? Mas somando tudo, foram, sei lá, 8 mulheres incríveis que falaram coisas boas pra mim, e isso foi me curando. Mulheres têm que se curar com essa onda de amor de outras mulheres. Isso é muito importante. Sim. Agora, a gente tem o quadro Devo ter sororidade com essa vaca, mas a gente também tem o quadro Quero ser amiga dessa deusa. E no Quero ser amiga dessa deusa de hoje, eu quero trazer Liv Stromquist, que a gente já falou dela várias vezes aqui. A Origem do Mundo, Na Casa dos Espelhos. A rosa mais vermelha desabrocha. A rosa mais vermelha desabrocha. Agora tem esse da astrologia. E eu encontrei ela na Flip e perguntei para ela se ela sofria preconceito por falar coisas tão importantes, só que como quadrinista e com humor. Se ela sofria preconceito de um povo chato que achava que não dava para dar esses recados sociológicos através de quadrinho e humor. Ela falou, sim, eu sofro muito preconceito, principalmente porque, além de tudo, eu ainda sou bonita e
Ela foi muito gênia na resposta. Ela falou, porque além disso tudo que você falou, eu ainda sou, ela quis dizer, bonita e transante, bonita Aham, e sexualizada, sabe? aham. Aí eu achei a resposta muito maravilhosa. Então, queria ter tempo e ela tá indo embora já, né? Hoje tem outra mesa dela também na Megafauna, esse pós-flip, mas ela já tá indo embora. Ela é muito maravilhosa. Vocês têm dicas, e Tenho. quadros e etc? Eu tenho dicas, e, gente, agora eu vou me lambuzar de elogiar homem. Eu fui ver a peça do Gregório do Vivier. É muito boa. O Tudo, não céu é? da. Meu Deus do céu, que homem é aquele? Primeiro, que assim, é uma comédia, tá? Vejam aí na cidade de vocês, procurem saber quando vai chegar, façam o que vocês tiverem que fazer para adquirir um ingresso. É uma comédia. E eu chorei no final. Por que É que eu muito chorei no foda. final? Porque a inteligência humana é comovente, me comove. Eu fiquei comovida com tanta sagacidade, inteligência, assim. Então, e no final tinham duas sessões, eu fui na das 5, e ele falou assim: tem o livro vendendo lá fora. Mas a gente teve que sair por uma saída estranha, porque as outras pessoas estavam entrando, então eu não achei o livro. Agora estou atrás do livro. Vamos Outra atrás, vamos coisa, atrás. gente. Exato. Eu conheci pessoalmente o Walter Salles. Eu conheci o Walter Salles. Encantador, apaixonante, categoria que homem. Entra nessa categoria que homem. Ficamos conversando sobre futebol. 3 horas. A gente ficou conversando sobre a vida. Depois a gente passou 2 horas conversando sobre futebol. Eu só posso dizer o seguinte, gente. Que homem. Gente, meu Deus do céu! Eu estou assim, saí de lá encantada, totalmente apaixonada por ele. E o outro, eu vou dar essa dica aqui, ó, que eu comprei na Megafauna, inclusive, saindo lá do Muito bom. Gregório. Pensar Fanon é um diálogo do Fanon com Achille Mbembe, o Amé Césaire, Bell Hooks, o David Faustino, Françoise Verger, Elizabeth Berger, é maravilhoso. O que incomoda, sempre que a gente gosta muito, eu gosto muito de um autor, eu vou entender o que ele falou sobre mulheres. E o Fanon deu uma pisada na bola, mas ele abriu o caminho para esses diálogos. Então, o livro, além de ser lindo, é muito importante. Assim, eu sugiro o livro. Dica. Muito bom. E você, Manuzinha? É, eu tô lendo um livro que eu vou ficar voltando com essa referência aqui, porque eu sou obcecada com ela, eu não fui vê-la na Flip. Aliás, gente, vocês são muito bem relacionadas, tá? Meus parabéns, tá? Porque uma tava com a Liv Strong, a outra tava com o Valtinho Salles. É coisa boa isso aqui. Só de estar perto eu sinto uma brisa Mas o boa. melhor é a gente. O melhor é quando a gente tá com você, Manu. Aí é que é Não chique. fala assim, não fala assim. É Fala assim, verdade, Manuela, é verdade. pelo amor de Deus, gente. Nisso, agora eu acho que eu vou ficar voltando com essa referência, porque eu tô muito encantada, inspirada, curada pela Rosa Maria Monteiro, cara. É muito sério o trabalho dessa mulher. É, ela é muito maravilhosa. É muito bom. Aquela caneta dela, ela tem um mel de abelha, né? Coisa linda. E aí eu fiquei lembrando, porque eu por acaso estou lendo esse livro agora, que eu comprei lá na Bienal, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais É Te Ver. foda. É foda. E, cara, que porrada. E fala muito, na verdade, O né? Fala título é sobre tanto. maravilhoso. É a É. coisa mais linda do mundo. E eu acho muito bonito como ela tá falando sobre luto, ela tá falando sobre várias coisas, mas ela tá se espelhando com a história da Marie Curie. E tem essa coisa dessa mulher cavando na unha um espaço, né, que não é permitido ela ocupar, e os sacrifícios que ela faz para chegar nesse lugar, né? Eu acho muito bonito, acho muito importante a gente estar em contato com essas histórias, porque a gente não precisa repetir isso, né? A gente tem que acreditar que a coisa vai andar e ela vai andar cada vez mais quando a gente parar de, né, ferir a nossa autenticidade também para achar que só assim a gente vai estar num lugar X ou num lugar Y. Mas é a coisa mais linda, gente. Ó, só queria. É da Ubu, tá, gente? Muito Esse bom. livro. Só queria falar isso, tá? Que o Pensar livro Fanon. Muito bom. que é Tem lindíssimo. Pra quem vai na Flip, tem uma dica: ficar ali andando meio perto da Pousada do Ouro, que é onde fica todos esses convidados internacionais. Tava passando em frente ali. Aí vi Liv Strong, quis lá, fiz uma fotinho. Vi também a Rosa Monteiro, gritei um te amo, ela mandou um coração pra mim.
Então, quem tem essa obsessão por alguns escritores, vale a pena ficar ali rondando a pousada do ouro. Nossa. Quero dar a dica da peça Inonite, que tá no Tucarena, ali a Teatro da PUC. Tem direção do Kiki Dias. Eu vi, na sessão que eu vi, era o Kiki Dias com Emílio de Mello. Agora vai entrar o Fernando Eiras no lugar do Kiki Dias. Todos os três espetaculares. Há 10 anos atrás eu vi a peça na FAAP, fiquei louca, voltou agora 10 anos depois. O texto é de Daniel MacIver, é assim que fala? É assim que fala. E é isso, gente. Acabou, né? Eu já tô comendo pão de queijo. Vocês se inscrevam, por favor. Deem seu like. Dê like, comenta, espalha, manda para as pessoas que vocês gostam. É isso. Ou manda para quem você acha que deveria escutar ou ver. Valeu, isso. gente. Até Todas semana que chegaremos vem. nesse nível aí. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo, É, beijo, gente. beijo. Reparação histérica. Reparação histérica.